Olá, está no ar o Alerj Debate. No programa de hoje nós vamos falar sobre o funcionamento da SEDAI. Aqui no estúdio eu vou conversar com o deputado Paulo Ramos, com o Flávio Guedes de Medeiros, diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento Básico do Rio de Janeiro, e com Luiz Augusto Lira, advogado trabalhista. Muito bem-vindos ao programa. Flávio, eu vou começar com você. A quantas pessoas a SEDAI atende? A SEDAI atende quase com a totalidade da população do estado do Rio de Janeiro. Pra você ter uma ideia, são mais de 60 municípios atendidos pela SEDAI e na região metropolitana, compondo São Gonçalo, Niterói, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro até Mangaratiba, ela atende a todo mundo com água produzida. Houve um acidente ali, Niterói infelizmente foi privatizada, mas toda a água produzida vem da SEDAI. A SEDAI tem uma excelência na sua produção de água. Uma produção fantástica e uma água de excelente qualidade. Nós sabemos que a SEDAI é responsável pelo fornecimento de água, pelo tratamento de esgoto, mas a pergunta que fica é: qual o papel da SEDAI? Bom, a SEDAI tem um papel social. A SEDAI mantém a vida. Pra você ter uma ideia, quando uma mulher está grávida de um mês, essa criança no ventre dela tem 93% de água. Essa água que a SEDAI trata. Quando ela amamenta uma criança, quando essa criança nasce, 88% do leite materno que ela usa para dar vida à criança é feita de água. E o nosso corpo tem aproximadamente 70% de água. Então, o papel da SEDAI é um papel social para manter a vida. O lucro da SEDAI é um lucro social, não é um lucro financeiro. A SEDAI tem uma responsabilidade com a saúde da população. Por isso é que tem que ser uma empresa pública. Que ninguém pode imaginar que uma empresa que tem esta responsabilidade de colocar água potável em todas as torneiras, recolher e tratar o esgoto, possa ficar submetida à sanha do lucro. Mas existe uma questão que tem que ser considerada. O trabalho da SEDAI é realizado pelos seus trabalhadores. A gestão, que deve ser pública, ela tem que ser concentrada na responsabilidade social da empresa e também dos direitos e garantias dos seus trabalhadores, o que, aliás, tem sido motivo de muita preocupação. Antes da gente falar dessa preocupação em específico, a gente sabe que a SEDAI é uma empresa pública de economia mista. E aí eu queria que o senhor explicasse, na prática, o que isso significa. Na verdade, ela é de economia mista, porque o Estado tem o controle muito majoritário de suas ações. Mas existe hoje um processo em curso de privatização. E nós estamos muito preocupados com isto. Já há denúncias comprovadas de que ações vão ser oferecidas até na Bolsa de Nova York. A SEDAI já enviou no passado um emissário seu para tentar mobilizar investidores. Isto será um crime contra os interesses mais caros da população. E, aliás, está aqui o Flávio Guedes, com quem eu já convivo há muitos anos, e ele pode dizer do sentimento dos trabalhadores da SEDAI em relação a isto. O pessoal da SEDAI ele tem entendimento que a venda das ações, a gente vai perder o controle acionário. Tem em torno de 22% de ações na mão do BNDES que foram adquiridos por conta de um empréstimo que o governo do estado fez para construir presídio no valor de 150 milhões. E houve agora esse que o deputado se referiu, a venda de 30% das ações da SEDAI. 22,5%, com 30% dá 52%. Então acaba a figura do acionista majoritário. E a gente sabe que com isso o trabalho vai perder para o capital. Ou seja, a SEDAI ela vai ser obrigada a passar a dar lucro financeiro, que é justamente o que a gente não quer. Quando a gente vê uma supervia, em que às vezes o seu usuário é tratado na base do chicote, quando a gente vê as barcas, quando o diretor da barca diz, não, vamos tentar uma alternativa na hora do rush. Quer dizer, você se assusta, porque para a água não tem alternativa. Se falta água, você não pode correr e dizer assim, vamos tomar uma cervejinha, um mate gelado, um refrigerante. A água é a essência da vida. Então, na hora que a gente perde esse controle acionário, perde o controle da SEDAI, é o caos. Não, e a grande questão é qual vai ser o preço da água. A água é tão fundamental para a pessoa que até quem faz greve de fome tem direito a beber água. Como nós vamos submeter
esse preciosíssimo líquido, que guarda uma correlação direta com a sobrevivência das pessoas, a sanha do lucro. Nós já sabemos o que acontece com as privatizações. Aliás, a SEDAI, criminosamente, quando eu digo a SEDAI, eu digo o governo, os dirigentes da SEDAI, eles já vêm aumentando o valor da tarifa da água e aumentando muito. Já privatizou o seu departamento comercial, vai lá e corta a água. Imagine um cidadão que não tem renda nenhuma. Ele vai morrer de sede? Os familiares vão morrer de sede? Por isso que a SEDAI tem que ser uma empresa de cunho social. E o pior agora, além do mais, a SEDAI, por sua direção, ainda não quer pagar uma dívida trabalhista, direitos pertencentes aos trabalhadores, já em fase de execução, exatamente para quê? Para atrair os credores. Para atrair os credores, os novos investidores. E, aliás, lamentavelmente, ao que tudo indica, com o patrocínio, talvez, da desembargadora que preside o Tribunal Regional do Trabalho. O representante dos trabalhadores está aqui e pode falar sobre isso. Só um parêntese, essa questão dos 30% ou 32% que o senhor falou. Não, a questão é a seguinte, o governo do Estado, ele pegou um dinheiro no BNDES e deu como garantia 22,5%, 22% das ações da SEDAI. E o projeto de pôr ações da SEDAI no mercado financeiro está em torno de 30% do total. Ah, sim. 22% mais 30%, 52%. Sim, a figura do acionista majoritário muda. Aí a SEDAI vai passar a ser dirigida por quem tiver a maioria das ações. Aí ela deixa de ter o cunho social. Eu queria lembrar uma coisa aqui, o deputado Paulo Ramos vai lembrar. Na década de 90, a gente teve no Brasil a cólera, o viberão colérico. Ele rodou o Brasil inteiro. Agora, aqui no Rio de Janeiro, a SEDAI fez um trabalho fantástico e nós não tivemos problema de cólera. Então, o trabalho que a SEDAI faz, o trabalho social, o trabalho de sanitário, de sanidade, é fantástico. Então, a gente não pode nunca perder isso de vista. Hoje, o cidadão do Rio de Janeiro tem uma água de excelente qualidade e em quantidade suficiente. Se existe falta de água em determinados pontos, é em função do crescimento desordenado e, às vezes, um equívoco que se comete na distribuição da água. Agora, a quantidade produzida ela é muito mais do que o suficiente. Só para dizer uma coisa. Na verdade, existe nesse projeto de privatização um interesse embutido de jogar a população contra a imagem, contra a empresa, para que a população reivindique a privatização. É claro que não é razoável admitir que o saneamento básico ainda não tenha alcançado toda a população. Não é razoável ver a poluição na região metropolitana, das lagoas, dos rios, esgoto a céu aberto. Mas a responsabilidade é do governo, não é da SEDAI. A SEDAI tem condições objetivas de realizar o seu trabalho, desde que o governante se disponha a fazer os investimentos necessários. Ele não está comprando trens para a Supervia, não está comprando barcas para Barcas S.A. Por que a SEDAI tem que ter um resultado financeiro para investir? Mesmo assim, os últimos balanços da SEDAI apresentam lucros, e lucros suficientes para o pagamento da sua dívida trabalhista, que são os trabalhadores da SEDAI, com as condições oferecidas pelo governo, que prestam esse serviço à população. A inadimplência? Muito pequena, muito pequena. Essa questão até tocada pelo Dr. Paulo Ramos, que é a que eu gostaria até de enfatizar aqui. O que a SEDAI fez? Foi a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, doutora Maria de Lourdes Salaberry. O que ela está propondo para o tribunal? Um plano de execução especial. Este plano já foi criado, por exemplo, por uma Santa Úrsula, que não é novidade para ninguém, não tem um lápis, não tem um quadro negro para ser penhorado. Eu, como advogado mesmo, já tive algumas causas contra a Santa Úrsula, nunca consegui receber algum valor para algum cliente. Não tem nada para ser penhorado. O que o tribunal fez para esses tipos de empresas que estavam nessas condições? Criaram um plano porque essas empresas não tinham nada para ser penhorado. Era zero.
A SEDAI bate na porta do tribunal e diz, olha, eu quero isto também para mim. Mas é um paradoxo fenomenal, porque é uma empresa que o próprio presidente, isso está no site, está em qualquer documento que se abre da SEDAI hoje, a empresa tem 3,5, são 3 bilhões e meio anuais de faturamento, ou mais ou menos 300 e poucos milhões mensais. De arrecadação. De arrecadação. Não há nenhuma penhora que se faça hoje na Justiça do Trabalho que se dê resultado negativo. Por quê? Porque qualquer, mesmo somando os valores das execuções, não atinge nem perto de 10% desses 300 milhões. Ou seja, é uma empresa altamente lucrativa, ainda que não precisasse ser. Ela é altamente lucrativa. Que não teria direito a esse benefício. Não teria em hipótese alguma. É uma exceção que nós só podemos entender como um calote. Um calote por quê? Porque ela quer pagar a sua dívida como, diferentemente dos outros devedores mortais do Brasil, e imagino do mundo, em 10 anos. E pior que isso, esta empresa fez com que os processos se arrastassem durante 20, 25 anos às vezes, então o empregado ou o seu espólio vai receber estes valores depois de 30, 35 anos do ato lesado. E quando falo seu espólio, que vários trabalhadores que conquistaram o direito na justiça, depois desse longo período, já morreram. Eu tenho no meu escritório, doutor Paulo Ramos, talvez seja 40%, 50% dos casos, é a viúva ou é o filho que vem receber o dinheiro. Não é mais o trabalhador. Eu só fazia uma coisa eu queria falar sobre o plano de cargo, carreira e salário que está parado desde 1990. É um detalhe interessante. A SEDAI não faz acordo com nenhum dos seus devedores, nem o desgraçado que tem a água cortada, porque não teve dinheiro, porque não tem renda, para ele pagar em 10 anos. Mas ela quer fazer isto com os seus trabalhadores depois de perder as ações na justiça, anos a fio. E, estranhamente, a SEDAI, que tem o seu corpo jurídico, contrata sem licitação para pagar por ano 5,5 milhões num escritório de advocacia. Deputado, eu vou pedir licença ao senhor, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.